Olá, alunos da disciplina de gerenciamento de manutenção. Nós estamos mudando então nossa metodologia de aula para no formato EAD. Para auxiliar vocês nessa parte da disciplina, nós estamos fazendo vídeos, colocando material para vocês estarem pesquisando e perguntas, respostas, tudo para auxiliar vocês nessa parte do aprendizado que vocês teriam em sala de aula. Nós vamos estar transferindo agora para o ambiente virtual. A aula passada a gente já começou a falar sobre uma coisa sobre análise de falhas, tá? Vamos basear um pouco dessas falhas na NBR 5462. Ela é bem interessante em relação a isso. Todos aqueles vídeos que a gente passou para vocês é uma maneira de embasar vocês nessa parte do conhecimento. Não dá para esquecer que alguns de vocês não têm contato, nunca tiveram contato com empresa ou coisas de manutenção. Alguns já tiveram, então já sabem o que nós estamos falando. Outros não tiveram, então a ideia nossa aqui é dar um pouco de embasamento com aqueles vídeos, ok? Não percam eles da cabeça, porque a gente vai usar alguma coisa deles, ok? Bom, dentro da análise de falhas, a gente tem praticamente três partes que a gente pode estar falando. Uma coisa é defeito, outra coisa é uma falha, uma outra coisa é pane. Então, a ideia do defeito, então, ela é um desvio de uma característica dos seus requisitos, né? E um defeito, ela não pode, digamos assim, afetar o desempenho. Você tem um carro que tem um defeito na injeção eletrônica. Tem hora que aparece, tem hora que não aparece. Troço meio intermitente, né? Você tem um defeito em peças fabricadas. Ele está lá, o defeito está lá incluso. Ele pode vir a conectar uma falha e da falha passar por uma pane. Okay? Então, um defeito pode ter várias maneiras de a gente classificar. Um deles é o crítico. Quando a gente fala todo tipo de trabalho crítico, falha crítica, pane crítica, defeito crítico, é condição perigosa para ser humano. Tá? Isso é bem claro. E se não é condição perigosa para ser humano, então é considerado não crítico em cima disso daí. Tá? Eu posso ter um defeito, se é um defeito grave, mas não bota as pessoas em perigo, é um defeito maior. Um defeito menor, então, você não vai ter, digamos assim, um grande custo assim, para você poder estar fazendo manutenção. Tá? Por isso que se diz que tem um problema, algo defeituoso, né? Ok? Então, um produto, um item que tem um defeito, vem um defeito junto, tá? E a coisa interessante é que defeito de software é bug, né? Por isso que a gente chama de bug. É o defeito em software, tá? Então, isso está até dentro da própria norma. A ideia da falha, né, ela é término da capacidade do item desempenhar a função requerida, quer dizer, ela está na metade do conjunto, mas ainda está desempenhando, então ele está com uma falha, né? Então você tem uma falha implícita ali, né? Então a falha é o que está ocorrendo, a pane é um estado, então se a máquina está em pane, né, causado por uma falha, né? Então ela causa aquela falha daquele componente, daquele item, acaba causando, digamos, uma pane no sistema, alguma coisa assim, ok? A gente pode ter vários tipos de falhas, né? Uma das falhas é para o uso incorreto, né? Você era para utilizar aquele determinado item, digamos, de uma maneira e você utilizou de outra maneira, uma manutenção incorreta, fora dos manuais. Então você teve uma falha que ocorreu por uso indevido. Eu posso ter uma falha por manuseio incorreto, você manuseou não da forma correta, né? Eu posso ter uma falha por fragilidade, um item muito frágil, você projeta itens para ser frágil para ele poder falhar. É uma condição de projeto, você quer que falhe, então é uma fragilidade imposta em projeto. Né? Eu posso ter uma falha de fabricação, né? Isso pode ocorrer. Nós temos vários produtos, né, que têm falhas de fabricação, né, que pode causar uma pane. Lembrando que vocês, por exemplo, os recal em indústria automotiva. Né? Tem muito recal por falha de fabricação. Teve uma peça que teve uma falha de fabricação e pode ocasionar um acidente, uma coisa assim, né? Ele pode ocasionar uma pane, pode ocasionar uma falha de freio, uma falha no cinto de segurança, então é uma pane no conjunto, então é uma falha de fabricação. Ela pode ser aleatória, né? Pode ocorrer de qualquer forma, qualquer sentido, né? Por probabilidade, assim, não por probabilidade nem estatística. Aconteceu uma falha aleatória, assim, por deterioração, né? Falha por deterioração, isso é muito
como exemplo, borracha, né? A borracha com o tempo ela deteriora, então começa a fazer vazamento, aquelas ácido hidráulica, coisa assim, é por deterioração, ela vai se deteriorando com o tempo. Ela é feita para isso, foi projetada para isso, por isso que você tem que trocar em determinado nível de tempo, por isso que existe a manutenção preventiva, para você trocar essas peças que se deterioram ao longo do tempo. Pode ser repentina ou pode ser uma falha de projeto, né? Isso aí ocorre também, uma falha de projeto. Isso é uma coisa muito que ocorre. Vocês são engenheiros mecânicos, pode haver uma falha que venha lá do projeto, o projeto sair de forma inadequada e você tem um problema em relação a isso. Eu posso ter uma falha gradual, à medida do tempo essa falha vai se correndo, né? Um desgaste no componente mecânico, um rolamento, vai trabalhando, ele vai tendo uma falha gradual, né? Vai aumentando esse nível de falha, né? Eu posso ter as falhas catastróficas, né? Quer dizer, quando ela literalmente para de fazer todas as funções, né? Você incapacita um negócio, né? Então ela é uma catástrofe, né? Você tem um motor de carro, sofreu uma falha catastrófica, o motor para literalmente. Você tem um motor de uma aeronave funcionando, você tem um problema numa linha de combustível, fogo, causa um fogo, então para-se completamente aquele motor de funcionar. Pode ser relevante, pode ser não relevante, desculpe, pode ser uma falha crítica, que provavelmente resultará também uma falha em condição insegura e uma falha não crítica. Outra coisa que leva em relação à causa, que é uma análise que tem que fazer, são circunstâncias de projeto que levam à causa ali. Então, essa é a parte da investigação. Você tem, então, um componente mecânico que costuma falhar muito, muita quebra, uma máquina com muita quebra, você tem que analisar por que está quebrando. Qual mecanismo está fazendo? Essa falha é sistêmica? Não é sistêmica? Ela é parcial? Como que isso ocorre? Né? Ela é uma falha completa? Como é que isso acaba ocorrendo? Então, todas essas análises são feitas, né? À medida que você vai fazendo uma análise de um porquê aquele componente quebra. Então, muitas vezes você acaba utilizando uma faculdade, você leva o componente, as empresas levam, por exemplo, a SATIC, para tentar descobrir a causa da falha, análise de falha. Você tem, então, o mecanismo da falha, né? E é muito caro estar fazendo isso. A análise de falha, ela é difícil, é demorada, né? Você tem um eixo, você tem um mancal, você tem uma peça mecânica que falhou. Você descobrir o que é, se foi na hora de fabricação daquele eixo, a falha ocorreu por processo, foi uso inadequado, foi um erro de projeto, né? Como é que foi esse mecanismo da falha? Como ocorreu essa falha? Né? Por exemplo, você deixou de colocar em um eixo um raio de alívio de canto, e esse raio de alívio acabou criando uma trinca, e a trinca se propagou. Esse é um erro de projeto. Você literalmente, digamos assim, na hora de estar fabricando, você criou lá uma batida, alguma coisa assim, né? Então isso acaba causando então uma falha de fabricação, uma falha de sistema, ou na hora da montagem, o mecânico dá uma pancada com uma marreta, que um vinco, isso e acaba, digamos, quebrando o teu conjunto. Eu tenho a pane é um estado, né? A máquina está em pane, o teu carro está em pane, o motor está falhando, está em pane, né? Causado por uma falha de algum componente, como um sensor falhou. O sensor falhou, não está alimentando direito, o motor entra em pane. Né? Ela pode ser crítica, quer dizer, pode causar uma condição insegura para o conjunto. Ela pode ser não crítica, ela pode ser maior, quer dizer, se ela não afetar pessoas, mas ela é de grande monta, ou menor, sem importância. Ela pode ser por uso incorreto, né? Fora das especificações, você trabalhou fora a ponte rolante com 12 toneladas, você botou 20, né? Você quebra ela, né? Por manuseio, então você pode ter um manuseio incorreto ou falta de cuidado, pode ter pane por fragilidade do conjunto do projeto, por fabricação, por deterioração, por evidência de um programa, né? Você tem um programa de computador evidenciado em cima disso daí, ok? Eu posso ter por dados uma pane completa, né? Um caso complexo, né? Você para completamente o equipamento. Eu tenho um pane parcial,
permanente, temporária ou intermitente. São várias maneiras que você tem, então, de pane,